Queridas e queridos, sejam bem-vindos novamente a aulas de processo civil neste canal com o professor Bruno Garcia Redondo. Espero que estejam gostando dessa série de vídeos aqui de TGP. Se estão gostando, por favor, cliquem em se inscrever no canal e dar o joinha aqui no vídeo. O tema da aula de hoje aqui, seguindo naqueles institutos fundamentais do direito processual, vimos jurisdição nos vídeos anteriores. Vamos ver nesse vídeo o início do estudo do segundo instituto fundamental, chamado ação. Vou partir aqui em uma série de vídeos, o estudo da ação, e vamos começar basicamente com teorias e conceitos sobre a ação. Teoria sobre a ação, nós temos chamadas teorias unitárias do ordenamento jurídico, e nós temos teorias dualistas do ordenamento jurídico. Teorias unitárias dualistas, eu dei um pouquinho da cola para vocês, quando analisamos o conceito de jurisdição, e falamos dos professores Carnelucci e Chiovenda, conceito de jurisdição de cada um, justa composição da lide. Chiovenda, função do Estado para fazer atuar a vontade concreta do ordenamento, da lei, mas eles se baseavam em premissas distintas. Carnelucci, teoria unitária; Chiovenda, teoria dualista. E teoria dualista ou unitária do ordenamento jurídico significa basicamente você ver se existe apenas um plano ou dois planos do ordenamento jurídico. Um único plano, direito material mais processual, uma coisa só, ou dois planos, uma é direito material e outra é direito processual, que é o que predomina a teoria dualista, né? Existem esses dois planos que predominam hoje em dia no direito brasileiro. Vamos analisar então a evolução do conceito de ação, porque analisar a evolução do conceito de ação é também analisar a evolução do conceito de processo e analisar a passagem da teoria unitária para a teoria dualista do ordenamento jurídico. Então, primeiro, os conceitos de ação normalmente baseados em teorias unitárias do ordenamento jurídico. E nós tínhamos lá no direito romano a chamada actio. E na ação do direito romano axio é muito complicado você interpretar hoje, em 1800, 1900, nos anos 2000, 2010 em diante, conceitos literalmente milenares. E aí tenta se interpretar com problemas de tradução o que seria para a época o conceito de ação romana. Então existe muito dúvida sobre como é que seria o conceito de ação romana em três períodos lá do direito processual romano. Aí você tem também o conceito de Celso lá no direito romano, enfim. A gente tem um problema muito grande que eu não vou conseguir resumir aqui numa aula de TGP focada para graduação, mas a gente tem lá conceitos de ação de direito romano baseados na teoria unitária do ordenamento jurídico. E evoluindo, saindo do direito romano e vindo até mesmo para direito mais recente, europeu e principalmente brasileiro, nós temos uma primeira grande teoria chamada teoria imanentista ou civilista da ação. Teoria imanentista ou civilista. Teoria que predominou, por exemplo, pelo professor Savigny, aqui no Brasil, pelo professor civilista da época do Código 16, Clóvis de Bevilacqua. Eles entendiam que a ação seria imanente. O que quer dizer imanentista ou civilista? Imanente quer dizer inseparável. Então, teoria da ação processual como imanentista. Imanentista inseparável o quê? Do direito material. Por isso, teoria unitária do ordenamento jurídico. Com foco na teoria unitária, um único plano, a ação de direito processual seria inseparável da própria existência do direito material. Então, a ação processual seria o direito material após a violação. O direito material violado se transformaria e produziria a ação, até a processual, mas dentro do mesmo plano. O Código Civil de 16, alguns interpretam o artigo 75 do Código de 16 da seguinte maneira: olha, ele fala assim: a todo direito corresponde uma ação que o assegura. Quando fala que a todo direito corresponde uma ação, parece que se você tem o direito, você tem a ação. Lembra um pouco a teoria imanentista. Alguns falam hoje em dia, assim, com olhos de 2020 em diante, falam assim, não, poderia falar que a todo direito corresponde uma ação, que assim, você pode alegar que tendo um direito, você sempre vai ter o acesso à justiça. Com olhos de 2020 sobre esse artigo, não é teoria imanentista. Mas na época, a doutrina entendia que sim, que você falar que se você tem um direito, você tem uma ação, ao contrário do senso, se você não tem direito, você não tem ação. Então, sua ação se é o direito. Então, se você tem o direito material, você tem a ação processual. Então, teoria imanentista, processo, ação como algo inseparável do direito material. Dois professores alemães, Bernhard Windscheid e Theodor Mütter, eles polemizaram no final do século XIX, entre os anos de 1856 a 1858, porque o estudo de Windscheid é de 1856, aí vem Mütter, faz o estudo em contestação em 1857, e a gente volta lá para Windscheid, em 1858, ele faz uma réplica
a contestação do Mitter. E a polêmica desses 3 professores alemães, 3 anos, 3 estudos sobre o conceito de ação, eles ficaram debatendo qual era o conceito de ação da axio do direito romano. Ação para os romanistas era aquilo, etc. e tal. E como resultado dessa polêmica, o professor, por exemplo, Windscheid, achava que o conceito de ação romano era uma pretensão de direito material. Resumindo, tá? O tema é complexo. O tema é tema de livros, estudos e debate enorme entre os processualistas, tentando trazer aqui um resumo do que prevalece. Basicamente, o professor alemão Windscheid, ele falava que a ação era a pretensão material, o seu direito civil. Você tem um direito do plano do direito civil de buscar a tutela do seu direito. Já Mitter falava que a ação romana era a axio processual, era o direito de você ir ao poder judiciário, pedido do Estado juiz, a proteção através de um juiz. Eles falavam que o direito de ação, para alguns era o seu direito material de ir, e outros era um direito processual de pedir do Estado a tutela jurisdicional. E veio a prevalecer mais ou menos esse entendimento do Mitter. Nós vemos que começa a haver uma separação de planos. Então, se a ação fosse direito material, um só plano. Se a ação fosse outra coisa diferente do direito material, fosse um plano processual, você ir ao Estado juiz pedir proteção processual, você passa a visualizar os 2 planos. E a partir daí, como resultado dessa polêmica, mencionada por todos os processualistas brasileiros, surge o início da teoria dualista do ordenamento jurídico. E quando nós formos estudar os vídeos de processo, vamos ver aqui o primeiro surgimento mesmo, não do Instituto Fundamental da Ação, mas do terceiro Instituto do Processo, é uma obra de um professor alemão de 1868, Oskar Bülow. Então veja que esses anos, de 1856 até 1868, ele é muito rico sobre os conceitos de ação e processo, batendo o martelo e concretizando a teoria dualista do ordenamento jurídico. A partir daqui, então, surge a teoria dualista do ordenamento jurídico. Você reconhece plano do direito material e plano do direito processual, mas não ainda com uma distinção muito clara. Aqui se inicia a distinção. E aí começam as chamadas teorias autônomas. Autônomas pensando no processo como autônomo do direito material. E dentre as primeiras teorias autônomas, nós tivemos, por exemplo, a chamada teoria concreta da ação, defendida por um outro professor chamado Adolf Wahr, James Goldschmidt e outros processualistas muito citados, inclusive no direito brasileiro, teoria concreta da ação. Ainda que eles reconheçam que a ação processual seria autônoma em relação ao direito material, eles diziam que só existiria ação processual quando houvesse o direito material, na linha lá do artigo 75 ainda do Código Civil de 16 brasileiro, por exemplo. Então, ainda que sejam 2 planos, você só teria direito a um plano quando você tivesse o outro. Então, você só teria direito aí ao plano processual quando você tivesse o direito material. Então, ainda que fosse uma teoria autônoma, é chamada teoria concreta da ação. Então, só se tivesse o concreto, o direito substancial, é que você teria reconhecido o seu direito processual. Vejam que ficava muito difícil para esses autores explicarem sentenças de improcedência. Como é que se consegue explicar que o cara, sem o direito material, pôde ir ao Poder Judiciário, provocar o juiz, protocolar uma petição inicial, ganhar uma sentença de improcedência reconhecendo que não tem o direito material, poder apelar, a desembargadores reconhecem que não tem o direito, recurso especial, recurso extraordinário. Como é que você explica 10 anos de plano processual, sem direito material, falando que só deveria ter ação se tivesse o direito? Então, se você não teve ação, você teve o quê? Essa era a grande pergunta que não conseguia ser respondida pelos autores da teoria concreta da ação. E aí vieram essas críticas, e aí surge uma dissidência parcial chamada teoria concreta ainda do direito potestativo de agir. Um autor chamado Giuseppe Chiovenda, que eu mencionei inclusive na minha aula de jurisdição, né, conceito de jurisdição, Chiovenda falava do teoria do direito potestativo de agir, falava que a ação era um direito potestativo, que alguém exerce contra o outro em estado de sujeição, mas veja um conceito de ação para Chiovenda. Ele falava assim, a ação seria um poder jurídico para dar vida à atuação da vontade da lei. Mas só teria ação quem fosse titular do direito material. Então é aquilo que você busca fazer a vontade concreta do legislador, mas você só tem esse poder de exercer contra todo mundo, contra o Estado, se você fosse detentor de algum direito. Por isso que ainda é teoria concreta. E aí fica meio difícil, repito, explicar sentenças de improcedência e realmente visualizar os 2 planos de forma distinta. Por isso, evolui-se mais no estudo sobre o conceito de ação. E além das teorias autônomas, surgem as teorias que não são apenas autônomas, mas também abstratas. Então, a partir daqui surgem teorias que são autônomas e abstratas sobre o direito de ação. Nós temos aí já uma 4ª teoria para mencionar, chamada teoria realmente abstrata da ação. Teoria abstrata da ação, defensores, por exemplo, no Brasil, o professor Calmon de Passos,
JJ Calmon de Passos, José Joaquim Calmon de Passos, o professor Calmon dizia que o plano processual é absolutamente autônomo e abstrato em relação ao plano material. E o seu direito de ação seria completamente desvinculado de eventual direito material. E existiria direito de ação mesmo quando não existisse o direito material. Então, mesmo no caso de procedência, improcedência, procedência parcial, sempre que você fosse ao plano processual, você estaria exercendo o direito de ação. Para ele, por exemplo, seria um direito público subjetivo, exercido contra o Estado. Direito de exigir do Estado a atuação da função jurisdicional. Então, de dar um provimento, qualquer que fosse o seu teor. Nós temos outros processualistas italianos, alemães, que adotam umas dissidências dessa teoria abstrata sobre direito da ação, mas aí depois nós temos dois passos do Código de 73, que fortaleceu muito a quinta e sexta teoria, autônoma e abstrata também, mas abstrata com uma vírgula. Teorias fortíssimas sobre o Código de 73, encampadas expressamente no Código de 73, na exposição de motivos, mas a gente tem a partir daí uma diferença em relação ao Código de 2015. Vou explicar então as duas próximas teorias, o que elas falavam e o que muda no Código de 2015. Quinta teoria, chamada teoria eclética da ação, ela é até abstrata, e um dos defensores principais foi o Enrico Tullio Liebman, processualista italiano, que veio para o Brasil, deu aula de processo civil na USP, foi professor do Alfredo Buzaid, que é quem redigiu o anteprojeto e exposição de motivos do Código de 73. Então, Liebman deu aula no Brasil, deu aula sobre direito processual italiano, deu aula sobre direito processual brasileiro, foi professor de quem redigiu o Código de 73 brasileiro. E Liebman adotava a teoria eclética da ação, por isso que o CPC de 73 claramente adotava essa teoria. Ele dizia Liebman, que havia, sim, direito de ação, mesmo quando não houvesse o direito material. Teoria dualista, autônoma e abstrata. Mas a ação estava sujeita a certas condições. Então você teria o direito de ação, plano processual, apesar de não haver direito material, mas olhando o plano processual, para você poder exercer a ação, deveriam ter condições processuais devidamente preenchidas. Essas condições processuais seriam condições da ação. Então Liebman, outro professor no direito brasileiro, como Moacir Amaral Santos, sob o Código de 73, professor Humberto Teodoro Júnior, e outros autores, falavam que era a teoria legalmente prevista no Código Velho, teoria eclética, que a ação seria autônoma e abstrata, porém sujeitas a condições do plano processual, não do plano material. E Liebman falava das chamadas condições da ação, que vai ser tema do meu próximo vídeo. Que para o Liebman, a princípio, eram 3, depois ele mudou de opinião que seriam 2. Já antecipando os nomes, Liebman diz que as condições para a ação ser exercida legitimamente eram legitimidade e interesse. Aí ele começou falando em possibilidade jurídica. Depois ele muda de opinião, sobra apenas legitimidade e interesse. Beleza. Vinha o professor Barbosa Moreira, trazia o que alguns chamavam de teoria eclética revisitada, ele fazendo uma nova leitura da teoria do Liebman. O professor Barbosa Moreira dizia, por exemplo, que realmente a ação era autônoma e abstrata, mas não eram condições da ação. Ele falava que eram condições para o legítimo exercício da ação, que a ação era incondicionada. Mas para você exercer legitimamente, quase como se fosse sem um abuso de direito do direito de ação, pegando o conceito de abuso de direito do direito civil, para não ser exercido de modo abusivo, teriam, entre aspas, condições e requisitos, que eram, acho que o CPC velho falava, legitimidade, interesse e possibilidade jurídica, e na última versão do Liebman, sem possibilidade jurídica, só legitimidade e interesse. Ok, Código Novo permanece exigindo, para a regularidade, entre aspas, do plano processual, permanece exigindo legitimidade e interesse, que eu vou explicar no próximo vídeo. Só que o Código Novo não batiza mais, não denomina, não adjetiva legitimidade e interesse de condições da ação. Então existe uma polêmica enorme, que eu vou aprofundar logo mais, sobre legitimidade e interesse que eram exigidos no Código Velho e ainda são exigidos no Código Novo, se eles são, entre aspas, condições da ação ou são pressupostos processuais. Condições da ação, o nome, categoria jurídica não existe mais, essa caixinha não existe mais, eles agora são elementos de outra caixinha, mas todas do plano processual. O que importa são todos elementos do plano processual. Alguns autores criticavam muito a nomenclatura condições da ação, por exemplo, Barbosa Moreira. O professor Alexandre Câmara falava que não eram condições da ação, eram condições para você obter a decisão de mérito. E está correto também. O plano processual foi exercido, seu protocolo petição inicial e vai ganhar uma decisão, qualquer que seja o teor. Mas se você preencher esses requisitos, essas condições, você ganha uma sentença com resolução de mérito. O juiz analisa se existe ou não o direito material.
Agora, se você não preencher esses requisitos processuais, legitimidade e interesse, o seu processo vai ser extinto, sem resolução do mérito, sem o juiz analisar o plano material, reconhecendo um vício processual. Então, basicamente, sim, você inicia um processo. Para o processo, entre aspas, de válido, sem nulidade, ele tem que preencher requisitos processuais. Preencher os requisitos, o juiz analisa o direito material. Tem um defeito processual, você violou um requisito processual, o processo vai ser extinto porque ele é nulo, ele é viciado. Estou mal resumindo termos aqui, tá? Só para passar a noção básica. Então, preenchidos os requisitos, você obtém uma decisão de mérito. Não preenchidos os requisitos, você não obtém uma decisão de mérito. É isso que o professor, por exemplo, Alexandre Câmara diz. Então, dizia que não eram condições da ação. Então, veja que é um enorme tema de polêmica doutrinária. Nós temos vários outros conceitos de ação. Posso, por exemplo, falar com o professor Eduardo Juan Couturi, que fala que direito de ação seria um direito cívico abstrato. Outros professores, por exemplo, Hélio Fazzolari, diz que a ação seria uma série de posições jurídicas processuais de uma parte afetada por um procedimento. O professor Sérgio Bermudes diz que a ação não é contra o Estado, é contra o réu em face do Estado, e a maioria diz que a ação é contra o Estado em face do réu. Ponte Miranda lembrava aquela polêmica dos professores Windscheid e Milton, ele fala que existe a ação de direito material e a ação de direito processual, tanto que nas obras do professor Ponte Miranda ele bota ação entre aspas e ação sem as aspas. Então ele fala que a ação uma seria do direito material e a outra ação seria a do direito processual. Então ele dá dois conceitos de ação. Nós temos outros conceitos, enfim, variando de acordo com a doutrina, seria um direito subjetivo, um direito potestativo, mas claramente um direito público com status de garantia constitucional, autônomo e abstrato, e tentando dar aqui um conceito, nós podemos dizer que basicamente a ação é um direito fundamental, público, autônomo e abstrato, de provocar o Estado, o juiz, para exigir a prestação jurisdicional, para exigir aquela atividade, pedindo ao final uma tutela jurisdicional, uma tutela pelo poder estatal, através de um procedimento adequado. Então, ação, direito fundamental, autônomo e abstrato, de provocar a prestação jurisdicional, pedindo ao Estado juiz a tutela jurisdicional, através de um procedimento adequado. Vejo que há várias palavras-chave e vários termos estudados em aulas, por exemplo, de princípios e normas fundamentais que trazem esse conceito aí mais robusto de ação. Vou fracionar o vídeo aqui para em outro vídeo nós analisarmos legitimidade e interesse, antigamente denominados Código Velho de Condições da Ação, hoje em dia sem nome, e eu vou problematizar a categoria jurídica, vamos estudar o que é a exigência de legitimidade e o que é a exigência de interesse processual para que o plano processual esteja corretamente preenchido, para que o processo possa se desenvolver rumo à resolução do mérito. Agradeço vocês terem ficado até aqui, espero que estejam gostando dessa série de vídeos. Se estão gostando, cliquem aqui em se inscrever, por favor, e curtir o vídeo. Obrigado, fiquem com Deus, vamos nos falando.